todos. Paz de Deus esteja com todos nós. Meu nome é Marcos, para quem não me conhece, e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. É um prazer recebê-los aqui em nossa casa, na casa do Pai, para juntos a gente participar dessa cantata de Páscoa. E aí, quando a gente fala de Páscoa, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Ovo. É verdade, né? O tema Páscoa, ele tem essa conotação, né, do ovo de Páscoa, do coelhinho. Mas será que Páscoa é isso? Né? Às vezes também a gente vê muitas imagens da paixão de Cristo, né, do sofrimento de Cristo, né? Mas a Páscoa, ela tem um significado muito mais profundo, muito mais importante, né? A Páscoa, ela começou a ser celebrada quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. O povo de Israel era escravo lá do Egito e Deus veio para libertar o seu povo e conduzi-lo à terra prometida. Então, Páscoa, em primeiro lugar, significa liberdade. A liberdade é quando Deus nos liberta, quando Deus nos tira da escravidão e nos traz para uma nova vida, uma vida de liberdade. E foi justamente isso que aconteceu. Eles saíram ali, atravessaram o Mar Vermelho, né, depois da Páscoa, da primeira Páscoa celebrada, e iniciaram a sua caminhada no deserto até chegarem à terra prometida, a terra da esperança. Eu vou fazer uma leitura aqui na palavra de Deus. Está em 1 Coríntios 5, 7, diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Cristo é a nossa Páscoa, amém? Cristo é a Páscoa verdadeira, né? É o motivo da nossa celebração, porque Jesus veio nos libertar dos nossos pecados, nos dar uma nova vida, uma vida de ressurreição, uma vida de esperança. E agora a gente está caminhando em direção à terra prometida, caminhando em direção ao céu, amém? Esse é o significado verdadeiro da Páscoa: liberdade e nova vida. Então vamos celebrar a Deus, vamos agradecer o que Deus fez por nós. Eu gostaria de pedir que você abaixasse a sua cabeça, pode ficar sentado mesmo, a gente vai fazer uma oração. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, hoje na Tua presença, para Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, porque o Senhor nos livrou da vida de escravidão, que o Senhor nos dá uma nova vida, uma vida de ressurreição, uma vida de esperança, uma vida de alegria, uma vida de verdade e sinceridade. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui neste momento. Abençoa-nos, ó Deus, e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Levantar e cantar essa canção. Somos o mesmo povo, uma igreja, somos uma família. Vamos declarar isso em nome de Jesus.
braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, e não nos importamos. A gente vai fazer só um caminhozinho por Isaías 53. E um pouquinho antes de tudo isso, Jesus nasceu na manjedoura e sem glória, de uma forma muito simples, mas assistida do nosso Deus Todo-Poderoso. E ele se fez homem, e ele habitou aqui, e ele foi criança, igual nossas crianças estão aqui. E quando criança, ele viveu todas as fases da infância, dando sustos na mãe dele também. Tem uma passagem da Bíblia que fala que eles foram na festa de Páscoa, que todos os anos eles iam, que o Marcos explicou aqui no começo qual foi essa Páscoa. E eles sumiram. Eles estavam na caravana indo e ele sumiu. Imagina o desespero dessa mãe. Como o homem se fez homem entre nós. E o tempo passou um pouco mais. Jesus, ele volta novamente a Nazaré. E ele está pregando o Evangelho. E de repente, a igreja se volta contra Jesus. E esse texto está falando sobre isso. Que ele foi desprezado. E ele era um brotinho no meio do deserto. E ele cresceu nesse deserto, na terra totalmente seca. E ninguém via formosura nele. Nós o rejeitamos, nós o pisamos, nós não queríamos saber. Mas essa flor, ela germinou, ela cresceu. Nós vamos entender todo esse processo ao longo da nossa cantada. E as crianças estão aqui para mostrar e representar que Jesus veio entre nós, habitou entre homens, foi criança, e por ele ter passado por esse processo, ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, louvando e agradecendo o nome dele. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, para cantar.
crianças abrilhantam qualquer momento, né? Continuando aqui o que a gente falou, ainda em Isaías 53, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas, entenda, minha e sua, iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa canção que a gente vai cantar é exatamente esse trecho da Bíblia. Ela se chama Isaías 53. E hoje a gente está aqui celebrando o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. E o que eu quero que a gente reflita é que a sua dor estava sobre Ele, a sua e a minha rebeldia estava sobre Ele, os nossos erros estavam sobre Ele, a nossa birra estava sobre Ele, mas Ele nos amou. Ele não olhou para isso. O amor dele cobriu todas essas nossas iniquidades, todas essas transgressões. E Ele nos amou apesar de nós, apesar de sermos quem somos. E é esse Deus que nós adoramos. rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz e a esperança não se esvai. Feel
vocês uma passagem de Deus que está em Isaías 53. Um pouco de que cantamos agora. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ele ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha que corta na sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. Ninguém se importou. O que ia acontecer com ele? Foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos nossos pecados. Foi sepultado ao lado de criminosos, enterrado como os ricos, e embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito nenhuma só mentira. É para essa pessoa que você está aqui essa noite. Você pode não saber, mas Ele foi lá e tocou no fundo do teu coração para que você viesse nessa noite. Você, como eu, a gente não merece. A gente pode achar que merece, mas a gente não merece. A gente é muito pequenino perto da grandiosidade de Deus. Mas mesmo assim, Ele morreu por você. Ele se entregou por você. Mesmo com todos os nossos erros, com todas as nossas mazelas, Ele se fez nesse momento, morrendo no nosso lugar, para te dar vida, para te dar a salvação. Então aproveite, cante, doe a Ele, porque Ele é digno de receber esse louvor. Com preço
Continuando o texto, diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quem aqui já viu uma imagem hoje de Jesus? Uma imagem que todos pintam de Jesus por aí. Quem já viu? Você acha aquela imagem bonita ou feia? Pode ser sincero, não vou discriminar ninguém. Você acha bonito ou feio o rosto de Jesus pintado nos quadros? Eu particularmente acho bonito. E quando eu vejo aquela imagem, parece que ela não bate com Isaías 53, porque Isaías 53 fala assim que ele era desprezado, ninguém olhava com carinho para ele. Eu quero dizer para você o seguinte: mesmo hoje, Jesus sendo lindo, Jesus sendo poderoso, Jesus sendo bonito, eu acho que mais bonito do que aquela imagem, as pessoas ainda continuam desprezando. Às vezes a gente organiza programações, mensagens poderosas, mensagens bíblicas poderosas, canções bem executadas, para tentar convencer as pessoas desse amor, desse Jesus por elas. Onde tinha que ser o contrário, nós devemos estar sedentos por este amor. Ele continua sendo desprezado hoje, como está escrito em Isaías 53. Muitas pessoas continuam olhando para Jesus e deixando ele para depois. Da mesma forma que está escrito lá: muitos viram o rosto, agora não. Eu tenho mais coisa, Jesus. Eu não preciso para agora, como no tempo que ele andou aqui pela terra. Eu quero falar para vocês que hoje é tempo, e nós não vamos fazer apelo para ninguém aceitar Jesus. Na verdade, nós que deveríamos fazer o apelo: Senhor, me aceita, porque eu sou podre, eu não falho nada, Senhor. Eu preciso de Ti. O Senhor continua sendo Deus sem nós. Nós sem Ele somos perdidos. Vamos agradecer o nome de Deus com isso na cabeça. Nós precisamos dEle, e Ele continua sendo Deus sem nós. Misericórdia de Deus.
Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Neste momento, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós paramos para exaltar o Teu sacrifício, a Tua humilhação, e para reconhecer a Tua glória e a Tua soberania. Jesus, Tu és Deus. De geração em geração, Tu és o único Deus, vivo e verdadeiro. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Mesmo assim, se fez homem. Tu és homem. O Senhor morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos viver e ter esperança viva e verdadeira. Por isso, Senhor, nós, nesta noite, dedicamos esse momento para glorificar o Teu nome, o único nome que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação pertencem a Ti. A riqueza, a força e a sabedoria pertencem ao nosso Deus, ao Cordeiro de Deus e ao nosso Deus nas alturas. Santo é o Teu nome. Amém. Amém. Por favor, pode abrir seus olhos, pode se sentar. Meu nome é Mateus e é uma alegria estar com vocês nesta noite, ter cada um de vocês aqui. A gente está no mês da Páscoa e neste mês, para quem participou conosco, nós tivemos todos os sábados à noite um momento muito especial. O texto que foi lido aqui por cada um dos integrantes de Isaías 53 foi o texto que nós paramos para refletir nos 3 primeiros sábados, os 3 sábados anteriores. E nós vimos a verdadeira esperança naquela profecia de Isaías 53. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca tinha ouvido a leitura de Isaías 53 e ouviu hoje pela primeira vez. Em Isaías 53, nós aprendemos e nós vemos que Jesus é a única e verdadeira esperança. Mas nos primeiros versículos nós vemos a dor da esperança. Alguém que é desprezado, alguém que é rejeitado, alguém que é visto, é olhado e é abandonado por causa da sua aparência. Alguém que é levado para o matadouro. Na sequência do texto nós vemos o silêncio da esperança, ou a tentativa de silenciar a esperança, como um cordeiro mudo indo para o matadouro, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores. Jesus não abriu a sua boca
quando foi condenado injustamente, quando foi para aquela cruz, sendo ele inocente, não tendo ele nenhum pecado, não tendo ele nenhuma mancha, nenhum dolo. Ele foi para pagar o preço dos nossos pecados. O texto diz para nós que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi castigado por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz paz para nós hoje estava sobre o Cordeiro de Deus, que é Jesus. E na última reflexão nós aprendemos que a esperança não apenas sofreu e não foi silenciada para sempre. Ficou 3 dias e 3 noites. Mas ao terceiro dia, a esperança triunfou, porque Jesus ressuscitou e vive está para a glória de Deus Pai. Eu não sei se você tem esperança quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua realidade, quando você olha para a sua família, quando você olha para a sociedade de uma maneira geral. Eu não sei se você enxerga a esperança na humanidade. Eu não sei se você busca a esperança em alguma coisa, em algum lugar. Eu não sei se você chegou, entrou aqui dentro hoje sem esperança. Eu não sei se você passou a semana pensando que para você não tem mais esperança, que por causa do seu passado você não tem esperança. Na cruz, Jesus trouxe de volta a nossa esperança. Quando Jesus morre e ressuscita, Ele está dizendo: é possível renascer a esperança. O renascimento da esperança é possível, porque Jesus morreu para apagar todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E a Bíblia diz para nós que Ele lança todas as acusações contra nós no fundo do mar, no mais profundo do mar. Eu não sei se você é conhecedor das obras marítimas, mas se tem um lugar inexplorado, é o fundo do mar. E o profeta usa essa metáfora justamente para dizer isso. Jesus coloca a acusação que tem contra você, aquele pecado terrível que você cometeu, lá onde ninguém pode trazer de volta, onde ninguém pode buscar. E se alguém tentar, Ele que é o dono da vida está dizendo: não, eu lancei, eu que tenho o poder de perdoar os pecados, lancei no mais profundo abismo. Os teus pecados estão perdoados. Se você crê em Jesus, se você recebeu Jesus, se Jesus é o teu Senhor, se você entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz assim: olha, para aqueles que estão em Cristo Jesus, agora não restam mais nenhuma condenação, porque Ele foi condenado em nosso lugar. Quando a gente olha para a última semana de Jesus, para a paixão de Jesus, a paixão de Cristo, paixão e sofrimento, quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus na última semana, nós vemos Jesus entrando em Jerusalém, e Ele olha para aquela cidade e Ele se lamenta, Ele chora. Uma das poucas vezes que a Bíblia descreve Jesus chorando, ele se lamenta diante da realidade do seu povo. Ele entra de maneira triunfante, mas de maneira humilde, porque, como já foi dito aqui, ele nasce como um menino indefeso. Ele se humilha. A humilhação de Jesus começa na sua encarnação. E o estágio mais baixo da humilhação de Jesus é o sepultamento, é a sepultura para onde os mortos vão. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado e foi sepultado. Isso é humilhante, mas mesmo sendo Deus, Ele não se apegou a isso. Ele entra em Jerusalém e Ele é exaltado por um povo que em poucos dias o rejeitaria. Quantas vezes você exaltou ao Senhor e em pouco tempo o rejeitou?
Às vezes nós queremos um Jesus que atenda às nossas expectativas, um Jesus que é pintado nas molduras, um Jesus que se assemelha às nossas necessidades, que se adapta à nossa realidade. Mas Ele não veio para atender às nossas necessidades específicas, os nossos desejos. Ele veio para atender a maior de todas as necessidades. Ele veio para conceder salvação e vida eterna, porque todos os seres humanos estão condenados em seus pecados, estão mortos em seus delitos e pecados, e não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem no que diz respeito para alcançar a salvação. Mas Ele veio, e Ele fez, e Ele se entregou. Na mesma semana, antes de reunir os seus discípulos para se despedir, para celebrar e para instituir a ceia, antes da refeição da Páscoa, o Senhor Jesus ensina no templo, e Ele aponta e confronta a hipocrisia dos líderes religiosos da sua época, a hipocrisia dos fariseus. Ele chama o povo que está à sua volta, aquela grande multidão, ao arrependimento. Ele começa o seu ministério terreno dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E ele termina a sua semana, o seu ministério, dizendo: arrependem-se, confrontando e chamando o povo para se arrepender. Ele anuncia o reino de Deus e ele exige uma transformação interior, de dentro para fora, porque aquele povo adorava a Deus no templo apenas com os seus lábios. Aquele povo religioso que estava todos os dias diante das pessoas pregando, falando, oferecendo as suas ofertas, era um povo que vivia de aparência, era um povo que estava distante de Deus. E antes de ir para a cruz, Jesus o confronta. Se você entrou aqui hoje esperando ouvir que Jesus está aqui para te abençoar e para realizar todos os seus sonhos, todos os seus desejos, eu quero pedir perdão a você. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é aquele que abençoa sim, mas Ele está aqui nos confrontando, nos desafiando a abandonar a nossa maneira vazia de viver. Deve ter sido por isso que aqueles que o exaltaram na sua entrada triunfal o rejeitaram, porque Ele confrontou os seus pecados no mais íntimo do seu ser. E é isso que Ele faz quando nós nos colocamos diante dEle. Ele nos conhece como nós somos de verdade. Ele sabe quem é você de verdade, e Ele te confronta. E Ele diz: abandone a sua maneira vazia de viver, porque o que eu tenho para você é muito maior do que os prazeres deste mundo, do que as necessidades pessoais que você possui. Só eu tenho. E Pedro, o apóstolo enérgico, o apóstolo que se irritava com qualquer coisa, com facilidade, foi quem reconheceu. Quando acharam uma mensagem de Jesus pesada e começaram a abandonar Jesus, Jesus olha para os discípulos, olha para Pedro e fala: que vocês também não vão? E aí Pedro diz para ele: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não há nada neste mundo, não há nada que você conheça, não há nada que você toque, não há nada que você alcance que seja capaz de produzir ou de conceder a vida eterna. Aquele que tem o filho, João, o apóstolo amado, falou, tem a vida. Aquele que não tem o filho, não tem a vida. Ou você tem o filho, ou você não tem a vida. Mas ser o filho é viver com o filho. Nós chegamos então na última ceia, e aí nós temos o Novo Testamento, a nova aliança que é feita pelo seu sangue. E na refeição da Páscoa, conforme nós cremos, né, apesar de nós termos algumas divergências de tradições, nós acreditamos
que era a noite de terça para quarta-feira, antes da Páscoa, Jesus reúne os seus discípulos e ele pede para antecipar a refeição da Páscoa. E ele pega os elementos dali que estavam presentes. Ele pega o pão, ele pega o vinho. Ele institui a ceia do Senhor, nós celebramos ela no segundo sábado. E ele disse: esse pão é o meu corpo, que é partido por vocês. Esse vinho é o meu sangue, que é derramado por vocês. Ali, ele não faz menção ao cordeiro que era oferecido nas refeições da Páscoa, porque ele é o cordeiro pascal. Ele é o cordeiro de Deus, como disse João, que tira o pecado do mundo. Ele que ia ser partido logo mais. Cada vez que nós participamos da ceia, nós proclamamos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus até que Ele venha. Então chega a hora, uma das horas mais terríveis que antecipa a crucificação, que é quando Jesus é preso e ele passa pelo Getsemane, no jardim, onde ele ora intensamente, ele enfrenta o peso do que viria e ainda assim ele diz assim: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Ele se submete à vontade do Pai. Às vezes o caminho da obediência é o caminho da dor. Às vezes o caminho da obediência é o caminho da abnegação. Jesus ensinou isso. Mas este também é o caminho da glória, porque Jesus sofreu terrivelmente. Deus o exaltou à mais alta posição e elevou o seu nome à posição mais elevada. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Se você não faz isso ainda, se você não fizer isso hoje, um dia, a Bíblia diz assim: olha, os homens e os anjos, os vivos e os mortos, todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Se você não faz isso de verdade, um dia você vai fazer. É bom que a gente faça a parte de já, né? Porque naquele dia nós nos reuniremos para exaltar o Senhor, para proclamar o Senhor ainda mais. Chega o dia da cruz e o amor se entrega. Na quarta-feira, Jesus é crucificado às 3 da tarde, ele entrega o seu Espírito. E por que quarta-feira e não sexta-feira, como diz a tradição? Porque foi Jesus quem disse. Certa vez chegaram para ele e falaram: Senhor, dá um sinal para a gente. Ele falou: que sinal vocês querem, ó geração perversa? Eu não vou dar nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias, se você tiver Bíblia, está lá em Mateus 12, versículo 40, se eu não tiver equivocado. Assim como o profeta ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus ficou literalmente 3 dias e 3 noites na sepultura. E aí, se foi sexta, a conta não bate para ele ressuscitar no domingo, né? Então nós acreditamos que ele foi crucificado na tarde da quarta-feira. A diferença entre Jesus e Jonas: Jesus foi engolido pelo grande peixe por causa da sua desobediência. Jesus ficou no seio da terra, foi sepultado por causa da nossa desobediência, da minha e da sua desobediência. Porque ele obedeceu, ele foi sepultado. A cruz nos mostra 2 verdades muito importantes. Primeiro, a gravidade do nosso pecado. O nosso pecado é muito grave. O nosso pecado nos afasta de Deus. Não é possível viver uma vida de pecado e uma vida em comunhão com Deus ao mesmo tempo. Por isso Jesus morreu na cruz, porque por causa do nosso pecado nós merecemos a morte. O salário do pecado é a morte.
Mas o presente gratuito de Deus é a vida, por meio de Cristo Jesus. A vida eterna. A segunda verdade é justamente essa: a grandeza do amor de Deus. A vida de Jesus é doada por causa do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão especial que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, que nele confiar, que a Ele se render verdadeiramente, que a Ele confessar com os seus lábios e crer verdadeiramente em seu coração, seja salvo e tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. 3 dias de silêncio. O silêncio do sepulcro. Os discípulos, talvez, nesse silêncio terrível, com dúvidas, com medo, desesperados, talvez não tinham mais esperança. Mas depois de 3 dias, durante 3 dias, o corpo de Jesus permanece no túmulo. Mas no silêncio Deus está cumprindo a sua promessa, Deus está realizando a sua profecia, mesmo quando tudo parecer perdido. Lembre-se, Deus está preparando, quem sabe, um recomeço para você. A ressurreição estava sendo preparada no 3º dia. O Espírito eterno, o Espírito de Deus vivificou a Cristo Jesus. Dos mortos Ele foi ressuscitado. Depois do 3º dia, o Senhor trouxe de volta a esperança para aqueles discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10, no final do sábado, ao pôr do sol, Jesus ressuscita. O texto diz que depois do sábado, no primeiro dia da semana, já no domingo, de madrugada, ainda escuro, as mulheres foram ver se Jesus estava lá e não encontraram ninguém. Se você estiver com a sua Bíblia agora, eu queria que você lesse esse texto comigo. Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E aí, para nós caminharmos aqui para esse momento final da nossa cantata, a ressurreição é a certeza de que a morte não é o fim e de que a nossa esperança é viva. Se você entrou aqui sem esperança e olhar para Jesus com sinceridade, a sua esperança renascerá. Eu lhe asseguro, olhe para Jesus, mas olhe com fé. Olhe como se a sua vida dependesse disso, porque esta é a verdade. Olhe para o Cristo ressurreto. Quando ele encontra os discípulos na Galileia, já no final do capítulo 28, ele dá uma missão muito importante para os seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, estamos aqui cumprindo parte dessa missão hoje. Ele diz para os seus discípulos: agora vão e façam discípulos
de todas as gentes. Onde você encontrar um ser humano, fale para ele do meu amor, ensine ele a guardar todas as coisas, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles sejam discípulos verdadeiros e também vivam essa missão gloriosa. A Páscoa não termina no túmulo, meus irmãos. O túmulo está vazio, a manjedoura está vazia, o túmulo está vazio, a cruz está vazia. O túmulo vazio mostra para nós que a Páscoa continua em cada passo que nós damos anunciando o Evangelho. A Páscoa, meus irmãos, é Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou. E diz para nós: agora vão e contem esta verdade, a esperança renasceu. Não viva mais sem esperança, você não precisa mais viver sem esperança, porque Jesus vivo está. Será que nós temos procurado Jesus onde Ele não está? Será que nós temos procurado Jesus entre os mortos? Onde as pessoas vivem no pecado, mortas em seus delitos e pecados? Jesus não está ali. Jesus está no trono, exaltado à direita de Deus o Pai. Nós anunciamos a morte e a ressurreição de Jesus, lembrando que assim como Ele subiu ao céu e Ele foi visto subindo, um dia Ele descerá, Ele vai aparecer outra vez, todo olho verá. Mas Ele virá para buscar aqueles que olharem para Ele como se a sua vida dependesse disso para viver. Ele está voltando. A Bíblia diz que estes dias estão perto. O dia, o grande dia do Senhor está perto. Como você está vivendo? Você está vivendo a verdadeira esperança? Você está celebrando a verdadeira Páscoa? Ou para você a Páscoa se resume a chocolate e a pegada de coelho? A verdadeira Páscoa é aquela que o seu maior símbolo é o cordeiro crucificado, condenado injustamente, mas ressuscitado. Ele está voltando. Quero te convidar a ficar em pé nesse momento, com essa reflexão na sua mente, no seu coração. Eu quero te desafiar. Longe de mim, eu me coloco junto com vocês nesse momento. Mas eu quero te fazer um convite muito especial. Se Jesus estivesse aqui agora, o que Ele falaria para você sobre a maneira como você está vivendo hoje? Esse é o prédio que a igreja se reúne. Ele entrava no templo e falava com as pessoas que estavam ali ministrando. O que Jesus falaria para mim hoje? Eu queria que você fizesse essa pergunta. O que Jesus te falaria? Você é um religioso? A religião é boa. Você faz o bem. Você faz caridade. A caridade é boa. A religião é boa. O bem, fazer o bem é bom. Mas não é suficiente. Jesus é o único suficiente Salvador. O único que tem poder para salvar do pior pecado que existe. E o seu maior problema é o pecado, porque ele te afasta de Deus, e quem vive longe de Deus não vive de verdade. Então reflita o que ele te falaria, e o meu convite é este: dependendo do que ele te falaria, ouça a voz de Jesus através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é como o vento, você não pode vê-lo, mas se você prestar bastante atenção, se você se concentrar agora, você pode sentir. Ele pode tocar na sua vida, Ele pode soprar na sua mente. É Ele quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. E se você falar: Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero sentir o teu toque, eu quero entender isso, eu quero viver de verdade, Ele pode fazer isso. Eu quero te convidar a fazer uma oração aí onde você está.
oração, talvez a oração mais sincera da sua vida. Se você tem vivido uma vida de pecado, mesmo você que já tem Jesus de verdade reinando no seu coração, você não está isento do pecado, por isso precisa cuidar para não viver a vida de pecado novamente, para não voltar à vida de pecado. Mas a minha oração agora, e a sua oração agora, pode ser: Senhor, eu quero confessar os meus pecados, me perdoa. E se você nunca fez isso, se você nunca falou: Senhor, eu quero entender o teu evangelho, eu quero entender a tua mensagem, eu quero ter a vida eterna, você pode fazer isso, você pode pedir a Jesus para te receber, para te aceitar. E Ele está de braços abertos, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos dos seus pecados e vivam de verdade uma vida que é para além desta vida, uma vida de esperança, mesmo em meio às dificuldades da vida. A nossa vida não é aqui apenas, nós temos uma esperança muito maior. Você aceita o convite? Aceita o convite para orar? Se alguém que estiver aqui presente quiser vir aqui à frente para orar com a gente vai para a última parte da nossa cantata. Mas a gente não pode sair dessa cantata, que é musical e é lindo, fala a verdade. O pessoal está de parabéns, tá? Mas a gente não pode sair daqui sem ter um momento de oração, porque a Bíblia diz que a gente confessa Jesus com os lábios, crê com o coração, mas confessa com os lábios. Se você nunca fez isso, você precisa dizer: Senhor, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida de verdade, porque não tem vida fora dele, eu quero viver para Ele. Se tiver alguém aqui com alguma enfermidade, esse Jesus que morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O salmista Davi disse que Ele é quem cura todas as nossas enfermidades e quem perdoa todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Então, nessa oração, além desse convite que eu te faço para confessar Jesus com os seus lábios, se você ainda não fez, confessar os seus pecados, é também se colocar diante dele, quem sabe, para receber uma cura. Jesus, enquanto viveu aqui, fez muitos milagres. Depois que foi para o céu, fez mais ainda através dos seus discípulos. Tem gente aí do seu lado que pode levantar as mãos pela fé, e Jesus pode usar essa vida para curar uma enfermidade sua. Quem sabe você vive com isso há muito tempo. Eu não sei se você acredita, não sei se você tem fé para isso, mas o Jesus das Escrituras é poderoso para fazer além do que nós pedirmos e pensarmos. Pelo poder de Deus, no meio da igreja, para a glória de Deus, o Pai. Se você crê, eu quero te convidar a orar. Você pode cair onde você está mesmo, você pode vir à frente. O nosso Deus está presente aqui. Esse Jesus que está sendo cantado está aqui, presente em nossas vidas. E Ele tem poder para salvar e para curar. Vamos orar. Feche seus olhos. Se você quiser vir à frente, quiser se ajoelhar, fique à vontade. Aqui é o espaço que é dedicado como casa de oração para todas as pessoas. Você é muito bem-vindo aqui para orar com a gente e para receber a bênção de Deus. Você é confrontado, sim, mas Deus também quer te abençoar pela sua maravilhosa graça. Bem, vamos orar juntos? Mistério de tua glória.
vivo. Ele vive entre nós. Vamos cantar? Porque Ele vive, posso ter no amanhã. Porque Ele vive, temor
sei que você ouviu a mensagem dele e que ele falou com você. E se você se encontrou com Cristo vivo aqui hoje, vai e anuncia para os demais. Vai e diga para quem você encontrar pelo caminho: Ele está vivo. Jesus está vivo e Ele te ama. Jesus está vivo e Ele quer que você viva de verdade. Viva por toda a eternidade quando Ele voltar. Anuncie: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu para perdoar os nossos pecados, mas Ele reviveu. Ele está vivo. Ele é a garantia da vida eterna. Amém? Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje, quem está nos acompanhando pela internet também, você que não acompanhou a série da esperança, da verdadeira esperança, entra lá, @promessa-esperança no YouTube, veja lá, você pode rever os nossos encontros, as nossas mensagens, no Instagram também, segue lá, @promessa-esperança, e acompanhe, fique por dentro do que Deus tem feito na vida das pessoas que servem ao Senhor Jesus nessa comunidade. E vocês todos aqui são muito bem-vindos, né, para sempre estarem com a gente. Quero agradecer a presença da Promessa Itatiba, né, Ministério Face a Face. Queria queridamente o Ministério de Dança apresentar este Cristo maravilhoso, as igrejas aqui presentes. Nós temos a presença de alguns irmãos aqui de Atibaia, de Bragança Paulista. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Você que é daqui da cidade de Jundiaí, que está nos visitando aqui pela primeira vez, convidados especiais, que foram especialmente convidados e compareceram. Vocês são muito bem-vindos aqui. Essa casa é a casa do nosso Pai. Se você tem Jesus, você é filho de Deus. Então, essa casa é sua. Amém? Então, volte sempre, todos os sábados nós estamos aqui, às 10 da manhã e às 18 horas, para falar do amor desse Jesus glorioso. A gente quer finalizar esse momento aqui. Queria pedir uma bênção especial para a sua vida. A gente vai ter no final aqui do nosso encontro, descendo a rampa, um hot dog, para quem gosta de hot dog, um refrigerante, quase de graça. Só R$12. A gente está em algumas adaptações estruturais e essa oferta, esse valor vai também ajudar na aquisição de alguns itens importantes aqui para esse prédio, tá bom? Então, você é nosso convidado, não vai embora de barriga vazia. Aproveite para comer com a gente o hot dog e para conhecer melhor, né, quem ainda não se conhece. A gente vai ficar muito feliz se você puder ficar, tá bom? Muito obrigado, sua presença aqui nos honra, nos alegra muito. Se alegra a mim, imagina o dono disso tudo, que é Jesus Cristo, né? Ele que morreu e ele. Deus te abençoe, eu desejo a você uma excelente semana. Feche seus olhos por um instante apenas. Agradeça a Deus comigo, se Deus falou com você, se você sentiu a presença de Deus, a bênção de Deus, quem sabe você foi curado aqui hoje, ou você se rendeu a Deus. Um dia eu quero ouvir isso de você. Fale para nós depois o que Deus fez com você no dia 26 de abril de 2025, na cantata de Páscoa da Promessa e Esperança. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui. Cada um de nós aqui teve a sua semana com as suas próprias lutas. Talvez alguns, para estarem aqui hoje, fizeram esforços grandes, mas o Senhor sustentou cada um de nós. Foi o Senhor quem nos motivou, foi o Senhor. Toda a organização, todos os ensaios, todas as noites de sonos, que foram tardes da noite, foram pela Tua graça e para a Tua glória. Eu peço, Senhor, continue sustentando, Senhor, o ministério de celebração desta igreja, continue sustentando os pastores desta igreja, os líderes desta igreja, as famílias desta igreja. E todos aqueles que estão aqui hoje, Senhor, todos eles levem a bênção do Senhor para suas casas e pelo caminho onde estiverem. A graça maravilhosa
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e insondável amor do nosso Deus e Pai, e a profunda amizade do Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, hoje e por todos os dias. Na tua glória. Amém e amém.